você está desperdiçando o seu terreno. E nem percebe enquanto planta batatas em fileiras intermináveis. Existe uma família no interior de Portugal que colhe 45 quilos de batatas num espaço menor que uma mesa de jantar, 370 centímetros quadrados. Isso mesmo. E não é truque. N. Oe. Sorte. É um método que atravessou o Atlântico, vindo das comunidades Amish da América, mas que agricultores portugueses e brasileiros estão redescobrindo agora. As grandes empresas agrícolas sabem disto há anos, mas nunca vão contar-lhe, porque se todos soubessem cultivar verticalmente, os lucros delas desmoronariam. Hoje vou mostrar-lhe exatamente como replicar esta técnica no seu quintal, passo a passo, sem segredos. E, no final, vai entender porque nunca mais vai plantar batatas da forma tradicional. Prepare-se, o que vem agora vai mudar completamente a sua relação com a terra. Durante 20 anos, um agricultor em Trás-os-Montes fez exatamente o que o pai lhe ensinou. Cavava sulcos profundos na terra dura. Plantava batatas em filas intermináveis. Cobria tudo com terra. Amontoa uma vez, talvez duas, e esperava. A colheita rendia talvez 30 quilos por cada 10 metros de terreno. Trabalho brutal. Resultados medíocres. Mas era assim que sempre se fez. Até o dia em que conheceu um homem numa feira agrícola em Bragança. Um homem que lhe contou sobre cilindros de arame cheios de palha e batatas que brotavam de todos os lados. No Brasil, a história repete-se com variações cruéis. No Sul, famílias inteiras dedicam hectares às batatas. Trabalham sob o sol escaldante. Gastam fortunas em fertilizantes. E no final da temporada, colhem resultados que mal pagam o investimento. Em Equata, isso num sítio em Santa Catarina. Uma senhora de 63 anos colhe 80 quilos de batatas de uma estrutura que cabe no seu pequeno quintal. Ela aprendeu o método com missionários que voltaram da Pensilvânia e nunca mais olhou para trás. Aqui está o que ninguém lhe disse na escola. Quando você enterra o caule de uma batata, algo extraordinário acontece debaixo da terra. O caule produz brotos laterais chamados estolões. Cada ponta de estolão incha e transforma-se num tubérculo, uma batata nova. No cultivo convencional, você amontoa uma ou duas vezes. E isso significa apenas alguns centímetros de caule enterrado. Poucos estolões, poucas batatas. Mas se você continuasse enterrando o caule à medida que a planta cresce? E se em vez de parar aos 20 centímetros, você enterrasse 60, 80, 1 metro inteiro de caule, cada secção enterrada produz novos estolões. Mais estolões significam mais batatas. Você não está apenas cultivando batatas, está multiplicando pontos de produção ao longo de toda a altura da planta. É geometria aplicada à biologia. As comunidades Amish descobriram isto há gerações, não por ciência, por necessidade pura, famílias enormes, 10, 12 bocas para alimentar. Terreno limitado. Cada metro quadrado tinha que produzir o máximo possível. Então desenvolveram métodos verticais, torres de batatas, montes de pala, estruturas cilíndricas que crescem para cima em vez de se espalharem horizontalmente. E a parte mais perturbadora, as grandes empresas agrícolas conhecem este princípio perfeitamente. Usam variações dele em operações comerciais, mas mantêm o conhecimento fechado em manuais técnicos e estudos acadêmicos, que agricultores comuns nunca vão ler. Porque se você produzir as suas próprias batatas de forma eficiente, não precisa comprar delas. É tão simples quanto isso. O lucro delas
depende da sua ignorância. Mas esse ciclo termina agora, porque você está prestes a aprender exatamente como construir a sua própria torre de batatas. E quando perceber como é simples, vai questionar tudo o que lhe ensinaram sobre agricultura. Deixe-me mostrar-lhe os números reais. Um agricultor em Coimbra plantou batatas da forma tradicional numa fila de 9 metros. Trabalhou 3 meses, colheu 32 quilos. Na mesma época, construiu uma torre vertical de arame com apenas 90 centímetros de diâmetro. Mesma variedade de batata, mesmo solo, mesmo tempo de cultivo. A torre produziu 68 quilos, mais do dobro, num espaço 20 vezes menor. Quando ele me contou isto, vi a frustração no rosto dele. 20 anos desperdiçados. Mas também vi outra coisa. Esperança. No Paraná, uma família brasileira documentou tudo em fotografias. Plantaram 5 torres em março. Regaram consistentemente. Adicionaram camadas de composto e palha cada vez que os caules cresciam 20 centímetros acima da superfície. Em julho, tombaram as torres. Contaram 240 quilos de batatas, de 5 estruturas que ocupavam menos espaço que um sofá. As fotografias mostram montes de batatas perfeitas, lisas e sem danos, sem precisar cavar. Apenas separar a palha com as mãos e colher. Mas aqui está o segredo que muda tudo. Nem todas as batatas funcionam neste sistema. Existem 2 tipos que você precisa conhecer agora. Batatas determinadas produzem todos os tubérculos numa única camada perto da base. Não importa quanto você amontoe, elas param de produzir depois da primeira camada. Se você usar estas variedades numa torre, vai colher exatamente o mesmo que colheria no chão. Desperdício total de esforço. O que você precisa são variedades indeterminadas. Estas continuam produzindo novos estolões ao longo de todo o caule enterrado. Cada vez que você adiciona uma camada, a planta responde, criando novos pontos de produção. Em Portugal, as variedades Desiree, Agria e Bartina funcionam perfeitamente. No Brasil, procure Ágata, Asterix, Atlantic e Marquis. Estas são as variedades que agricultores experientes usam e são exatamente as mesmas que as comunidades Amish preferem nas suas torres. Aqui está a parte que as empresas agrícolas odeiam. Você não precisa de equipamento caro, não precisa de tratores, não precisa de sistemas de irrigação sofisticados. Precisa de arame galvanizado palha, composto e batata semente certificados. Materiais que custam menos de 50 euros em Portugal. Menos de R$ 200 no Brasil. E com isso, você constrói um sistema que produz alimento para meses. As grandes empresas vendem dependência, fertilizantes caros em pesticidas, em sementes patenteadas. Mas este método funciona com recursos que você já tem ou pode obter localmente. E é exatamente por isso que elas nunca vão promovê-lo. A sua liberdade é a falência delas. Agora vem a parte que ninguém lhe conta. A parte onde tudo pode desmoronar. Porque construir a torre é fácil, mas cometer um erro microscópico na rega destrói meses de trabalho numa única semana. E você nem vai perceber até ser tarde demais. Um agricultor em Braga perdeu toda a colheita no 3º mês. 80 dias de esforço. 0 batatas. A razão, regou como se estivesse a cuidar de batatas no chão. Mas uma torre não é o chão. A terra ao redor retém umidade. Protege as raízes. Numa torre, o ar circula por todos os lados através da malha de arame. A palha e o composto secam 3 vezes mais rápido. Se você regar ocasionalmente, os tubérculos param de crescer. Ficam deformados, pequenos, amargos, inutilizáveis. A regra é brutal, mas clara. Enfie o dedo 10 centímetros dentro da mistura.
Se estiver seco, você já esperou demais. Regue profundamente até a umidade sair pela base. No verão português, isso significa dia sim, dia não. No calor brasileiro, pode significar todos os dias. Ou há folgas, não há férias da rega. A consistência é tudo, porque as batatas não perdoam. Um ciclo de seca seguido de encharcamento produz tubérculos rachados e colheita reduzida pela metade. Você pode fazer tudo certo durante 90 dias e arruinar tudo nos últimos 10 por causa da rega. E tem mais. A maioria das pessoas adiciona camadas cedo demais ou tarde demais. Se você amontoa quando os caules têm apenas 5 centímetros, sufoca a planta, ela morre. Se espera até os caules terem 30 centímetros, perdeu janelas críticas de produção de estolões. O momento exato é quando os caules atingem 20 a 25 centímetros acima da superfície. Você adiciona 10 a 15 centímetros de mistura ao redor, deixando apenas os últimos 8 centímetros de folhagem expostos. Repete isto 3 a 4 vezes ao longo de 10 semanas. Cada camada é uma oportunidade de multiplicar a colheita, ou de matar a planta por entarelar completamente. Em Santa Catarina, uma família perdeu 3 torres porque usaram terra compactada em vez de mistura solta. As raízes não conseguiram penetrar. Os estolões não se formaram. 3 estruturas lindas. Zero produto. No outro caso, em Lisboa, um homem usou palha contaminada com herbicida. As plantas amarelaram na segunda semana. Morreram na terceira, meses de planeamento, destruídos por palha envenenada. Os erros são silenciosos, mas as consequências são absolutas. Você está numa corda bamba. Um passo errado e meses de trabalho evaporam-se. Mas se fizer corretamente o que vem a seguir, vai recompensar cada gota de suor. Chegou o momento da verdade. Quando as folhas começam a amarelar e morrer naturalmente, você sabe que está pronto. Não apresse isto. Essas últimas 2 semanas são quando os tubérculos ganham o peso final e as peles endurecem para armazenamento. Então você corta os arames. A torre desmorona e batatas rolam em todas as direções, camada após camada, nível após nível. É como abrir um cofre que você encheu durante 3 meses. 40 quilos, 60. Alguns conseguem 80. Tudo depende da variedade, da rega, da consistência. Mas mesmo no pior cenário, você colhe mais do que jamais colheria em fileiras tradicionais, usando o mesmo espaço. Um agricultor em Minho agora planta 6 torres todos os anos. Alimenta a família inteira. Vende o excedente na feira local. Nunca mais comprou batatas no supermercado. No Rio Grande do Sul, uma comunidade inteira adotou o método, depois que uma família provou que funciona. 12 famílias, 72 torres, colheitas que transformaram a segurança alimentar de todos. Isto não é teoria, é realidade documentada, fotografada, replicável, mas aqui está o aviso final que você precisa ouvir. Este método exige disciplina. Não é plantar e esquecer. É construir, regar, amontoar, monitorar, ajustar. Se você quer batata sem esforço, compre no supermercado. Mas se quer independência real, se quer controlar a sua própria produção de alimento, se quer olhar para um espaço minúsculo e extrair dele mais comida do que vizinhos, extraem de terrenos enormes. Então isto é para você, e quanto mais pessoas dominarem esta técnica, menos poder as grandes empresas agrícolas têm sobre as nossas vidas. Existe até uma versão mais simples que você pode começar amanhã. Sem arame, sem estrutura, apenas palha. Coloque 4 beta-semente diretamente no chão. Cubra com 20 centímetros de palha solta. Quando os caules brotarem 20 centímetros, adicione mais palha. Repita 4 vezes. No final, separe a palha com as mãos. As batatas estarão lá,
limpas, perfeitas, prontas. 50 quilos de uma pilha de palha. Sem cavar, sem estrutura, sem desculpas. A escolha agora é sua. Você pode continuar plantando batatas da mesma forma que todos plantam, desperdiçando espaço, aceitando colheitas medíocres. Ou pode experimentar este método uma única vez, construir uma torre, seguir os passos e ver com os próprios olhos o que gerações de agricultores Amish já sabem, que crescer para cima é sempre melhor que crescer para os lados. Comece pequeno, comece com uma torre, mas comece agora, porque cada dia que passa é uma colheita que você está perdendo.